no seguinte: resultado excelente, extraordinário, excepcional, a vitória do Flamengo contra o Corinthians pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Gol de Arão no segundo tempo. Jogo, resultado excelente, jogo não tão bom quanto o resultado, mas o que vale mesmo é o resultado, o Flamengo 1-0. Ô Nazário, vou começar por você. E aí, o que você achou do jogo de ontem? Olha só, boa noite de novo. A gente tem que pensar no seguinte: o primeiro tempo foi muito ruim, tanto para um lado quanto para o outro. A proposta do Corinthians era uma marcação alta, e aí até o Carille, ele deu uma declaração dizendo que ia jogar no 4-1, 4-1, não sei o que lá, não sei o que ele tem. E a gente efetivamente, a gente não viu isso. A gente via um Corinthians. Se não me engano, o Corinthians deu o primeiro chute aos 19 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro chute que o Corinthians deu, que o Diego defendeu. E aí o Flamengo não jogou bem no primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito ruim. E no segundo tempo, o Flamengo começou a impor um outro ritmo de jogo. Mas, para a galera que hoje está vendo, e até as pessoas que criticam, né, o Flamengo, a gente tem que pensar no seguinte: em uma semana, nessa última semana, inclusive, o Flamengo teve a confirmação da próxima fase, da passagem para a próxima fase da Libertadores. Ganhamos da Chape com um time misto. E agora nós ganhamos do Corinthians, que tinha muita gente que estava meio amedrontado em relação ao Corinthians, não sei o quê, mas a gente, inclusive eu falei ontem, antes de morrer, no meio do caminho, quem morreu ontem foi eu, mas eu falei que o Corinthians não era um bicho-papão. O Flamengo precisa de alguns ajustes, sim. Outra coisa, o Abel ontem deixou muito claro na sua entrevista que ele não abre mão do Arão. Ele pode até sacar o Arão num momento ou outro, mas o Arão é jogador dele, não vai abrir mão. Deixa eu aproveitar e já deixo você comentar. A declaração do Abel foi ruim, né? Deu uma segurança pro jogador que não pode ter, né, cara? Não tiro, bato o pé. Mas olha só, isso aí foi até em função do seguinte: um repórter perguntou para ele o seguinte: Arão, perguntou para ele, Abel, como é que você está lidando com as críticas? Você acha que vai diminuir agora? Ele falou assim: não vai diminuir. Aí ele começou a citar: olha só, nós ganhamos a Florida Cup, ganhamos o campeonato carioca, e a gente está vindo, coisa e tal, e o pessoal bate aqui a Flamengo, não sei o quê. Eu não vou mudar, ele deixou claro, eu não vou mudar. Esse horizonte não vai mudar, a crítica acontece, e eu estou acostumado com isso. E aí eu achei uma infelicidade da parte dele falar que ele não vai tirar o Arão. Eu acho assim, ele tem que avaliar a situação. O Arão ontem, inclusive, ele jogou bem. O Arão ontem se comportou bem. Não estou falando por conta do gol. E ele veio num gol ali, numa aparição surpresa. Inclusive, ele falou que quando viu o BH olhando, que parou, que foi cruzar com a perna trocada, que ele viu que quando não era com a esquerda, ele falou, bom, essa bola vai vir um pouco mais para trás, e aí eu bem que podia estar ali no meio, não sei o que lá, aquelas percepções que o cara tem. Porra, na boa, Nazário. Não, é palavra dele. Meu irmão, nem o Pelé fazia isso, parceiro. Foi ele que falou, não fui eu. Eu sei, cara. Mas, porra, o que o jogador fala não dá pra escrever, né, parceiro? Eu vi também, eu falei, para com isso, meu irmão. Para com isso, cara. Eu vi que quando ele foi cruzar, ele botou na direita, eu falei, porra, é comigo. Aí mas ele chegou bem naquele momento, né? E eu tava olhando num lance, numa câmera de cima, tinham 4 jogadores em linha, e ele chegou realmente numa surpresa. Ele pegou a defesa numa surpresa, né? Pegou de supetão, a galera não esperava ele subir nem o Cássio. Você vê que o Cássio não tá preparado pra bola. Não, você vê que o Cássio, ele botou a mãozinha no joelho, só faltou abaixar e dar uma reboladinha na garrafa, porque ele ficou morto. Literalmente, ele trava... Ele travou, e aí quando ele
quando ele percebeu a bola passando, ele falou, pô, agora já era, não tem mais... E aí você vê que ele fica olhando assim, mas não teve reação, porque ele tava se preparando para um outro lance, né? E aí, hoje, o panorama do Flamengo em uma semana, nós avançamos em 3 competições, simultaneamente. Libertadores, classificamos para a próxima fase, vamos pegar o Emelec. Aí no Brasileiro, a gente vai e joga contra o São Caetano, ganha com time misto, coisa e tal, e agora vai para São Paulo e vem com uma vantagem que eu não gosto do Flamengo jogando com vantagem. Eu, particularmente, não gosto, mas é uma vantagem que não é gigantesca. Eu falei isso ontem, esse jogo, essa decisão, ela tem 180 minutos, passou 90, vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar no Maracanã, casa cheia, chupa, Neto! Porra, que vergonha a arena da corrupção, com aquela meia dúzia de gato pingado, nós vamos botar 60 mil de novo, 62 mole no Maracanã, e para ele parar de falar merda, dizendo que é torcida terceirizada e não sei o que, aquela babaquice que ele fala, mas enfim, isso aí não tem relevância. E agora é esperar, né? Estamos aí às vésperas do jogo contra o Atlético Mineiro, e eu acredito que vai ganhar também. Beleza. E aí, Antônio, seu destaque do jogo de ontem, teve essa polêmica, não chega a ser polêmica, a gente discordou com relação ao Arão ontem, ficou claro nos comentários do vídeo que a galera também está bem dividida, né? Quais são os seus destaques do jogo de ontem e como você vê o Flamengo para o jogo contra o Atlético Mineiro? Bom, vamos lá, destaques. Vou dar destaque óbvio aqui para o Cueja, Rodrigo Caio, são jogadores que foram fundamentais no jogo de ontem. Gostaria de dar destaque também para os nossos centroavantes, só que infelizmente os nossos meias e os centroavantes foram muito abaixo do que a gente espera deles. Então assim, e óbvio, dá o destaque para o Arão, que o Arão fez o gol, teve uma atuação, no meu ponto de vista, mediana, ele não foi lá isso tudo. Eu falei aqui no decorrer na transmissão, eu e o Penido, eu estava comentando o jogo, eu falei, olha, o Arão tá dando mole na recomposição, mais uma vez, tal, não sei o quê. Ele dá esses mole, não adianta, todo jogo ele faz isso. Então, eu não achei que ele fez isso tudo. No meu ponto de vista, se tirar o gol dele, vamos supor que ele não fez o gol. Qual é a nota que você daria pro Arão hoje? Eu daria nota 6, 6,5, no máximo. Pelo gol, eu aumentei a nota dele, dei nota 7,5 para ele. Mas eu creio, contando com isso, eu creio que ele evolua, tá? Ele veio muito bem, a gente estava comentando aqui, como o Nazário comentou, ele veio nessa entrada na bola, na grande área, de forma surpresa. É esse o papel dele. Não é o papel dele ficar o tempo todo lá na frente, porque aí acaba com a surpresa. Esse homem surpresa, aí ele tem que agir dessa forma como ele agiu. Kika, eu só tô com medo de deixar perder esse comentário aqui. A Raíssa Gomes, que é neta do Paulo Ramos, ele mandou mensagem aqui, ela botou: Rodrigo, obrigada pela força nas doações para o meu avô. Deus abençoe você e todos os que estão torcendo irão doar e rezar por ele. Raíssa, nós estamos torcendo, orando, vai dar tudo certo pro seu Paulo, daqui a pouco ele vai estar aí conosco, comemorando e rindo, como eu sei que, como a Renata sempre comenta comigo, que ele é um cara muito brincalhão, tenho certeza que daqui a pouco ele vai estar brincando muito aqui conosco ainda. Falou, um grande abraço, um beijo, estamos torcendo, vai dar tudo certo para ele. Você quer complementar ou a gente pode começar a nossa discussão, eu e você aqui? Pode, vai lá. Tá contigo. Eu acho que você tá pegando no pé do Arão. Eu acho que o Arão jogou bem ontem. Eu assisti o jogo novamente e concordo com você. 2 oportunidades, eu até fiz a anotação. 2 oportunidades no primeiro tempo. Ele de fato demorou na recomposição, mas ele é segundo volante, ele pode fazer isso ocasionalmente, né? Especialmente numa das vezes o Everton Ribeiro estava na frente dele, que é um posicionamento errado, mas havia uma pessoa lá para recompor. E no segundo tempo, outras 2. E aí, no segundo tempo, uma foi um grande problema, ele evitou o contra-ataque. Mas eu acho que ele estava presente na recomposição de maneira que ele não estava normalmente. O Flamengo tem essa dinâmica que eu não acho que é exclusivamente culpa dele.
que é a falta de organização na saída de bola. O Abel permite que ele se adiante mais, ele joga como um meia, ele não é tradicionalmente um volante, e eu acho que isso já é a vontade do Abel, porque não é possível que o Abel não enxergue isso. Ontem, por exemplo, deu certo. Claro, tem que se destacar que deu certo por uma razão específica, né? O meio-campo do Corinthians estava bem bagunçado. Num time mais organizado, isso pode comprometer. Mas ontem ele voltou mais do que normalmente, ele deu combate mais do que o normal e participou da distribuição de bola com mais frequência. Eu acho que o Arão jogou bem. Não acho que foi uma partida excelente, vamos lá, fogos pro Arão, mas eu acho que o Arão jogou bem. E eu digo mais, a minha nota não tem nada a ver com o gol, diga-se de passagem. O gol ajudou, aumentou um pouco a nota, tal, mas não foi o gol que fez com que a partida dele tivesse sido boa. Sem o gol, você daria que nota? 7. Tá bom, eu daria 6,5. Pois é. Agora eu não entendo. Deixa eu só fazer um comentário aqui rápido. Eu não entendo essa... Vou dar os nomes aqui. Alexandre Nunes, Fabrício Coutinho, quem mais? César Roberto. Galera, eu não tô falando que o Arão jogou mal. Só tô falando que ele foi mediano. Mediano não quer dizer ruim. Mediano não quer dizer péssimo. Mediano não quer dizer horrível. Gente, pelo amor de Deus, entenda. Mediano. Ele foi mediano. Ele nem foi excelente e também não foi ruim. Ele foi aquele cara ali meio termo. Você não passa de ano na média? Então, o Arão passou na média. Ele foi escolhido. E eu dei a nota para ele, depois do jogo, acima da média, por causa do gol. Então, assim, eu não consigo entender isso. Às vezes a gente fica com a perspectiva, assim, óbvio que cada um tem o seu... Pô, beleza, o Fabrício Coutinho tá botando aqui, explica o mediano. Errou muito passe, não errou... mais ou menos, né, de uma quantidade razoável de passe. Ele poderia ter aproveitado muito mais as jogadas ali com o Cueja. Cueja teve uma posse de bola muito grande, ele não teve uma posse de bola muito grande. Se ele tivesse encostado ali no Cueja, ele ia melhorar muito essa saída de bola do Flamengo, porque o Everton Ribeiro e o Arrascaeta não estavam bem. Então, se ele recuasse um pouquinho, ele poderia ajudar muito nessa transição de defesa para o ataque, coisa que ele não fez. Aí é percepção de jogador. Se o cara tá vendo assim, o técnico tá pedindo para eu poder avançar, só que o meu time não consegue avançar essa bola. Se eu sou segundo volante, eu recuaria um pouquinho para poder fazer o jogo avançar. Isso é percepção de momento ali. Eu entendo óbvio isso. Que dentro da partida ele pode avançar, não tô falando que ele não deva avançar, mas a percepção que a gente tem dele não é essa. Ele não é aquele cara de leitura de dentro de jogo. Você muito reparou, melhor. E só um detalhe, Kika. Um jogo que ele fez que eu gostei, que ele jogou como segundo volante, foi o jogo contra o Peñarol. O jogo foi 0-0. Eu acho, por exemplo... Você pega a quantidade de posse de bola que ele teve, a quantidade de passes certos que ele teve é muito maior do que esse jogo contra o Corinthians agora. E olha que estamos falando de Peñarol e Corinthians. O Corinthians deu um espaço enorme. O Arão poderia ter jogado muito melhor na partida. Poderia ter ido muito melhor por falta de leitura. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que o Arão jogou ontem melhor do que jogou contra o Peñarol. Ontem, o Everton Ribeiro estava muito recuado. Tanto é que ele quase entregou o ouro numa saída de bola. Por que ele estava jogando recuado? Mas a culpa dele é culpa do Arão que ele tá recuado ou o Arão tá avançado por conta dele? O Arão que tá avançado demais, é isso que eu tô querendo dizer, pô. Tudo bem, Antônio, mas naquela bola específica, não dá pra culpar o Arão. O goleiro saiu com o Everton Ribeiro. O goleiro saiu jogando com o Everton Ribeiro. Pô, sim, entendeu? Precisa ver se o Everton Ribeiro... Eu não tô falando que o Everton Ribeiro, tirando a culpa dele. Não, de maneira nenhuma. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, acontece isso muito com o Diego também. Quando o Arão sobe a marcação ou sobe para poder atacar, ele deixa um espaço vago no meio campo que tem que ser preenchido para a gente poder sair jogando. Aí o que acontece? O Everton Ribeiro volta, o Diego volta para poder buscar essa bola. Aí foi quando aconteceu esse erro. O erro é do Everton Ribeiro, não é do Arão. Pelo amor de Deus, gente. O erro é do Everton Ribeiro. Tô sendo cornetado até agora falando... O cara tá falando que eu falei que o Arão jogou mal. Não falei que o Arão jogou mal, gente. Pelo amor de Deus, entenda. Falei que meio termo, pra mim mediano.
Não foi lá essas coisas, foi excelente não. Para mim foi mediano, meu ponto de vista. Respeito o ponto de vista de vocês. Beleza. Vai, senão a gente vai se estender muito nesse assunto. Não, esse papo é bacana. Só que é o seguinte, eu quero deixar claro, há uma percepção dos nossos amigos aqui que estão nos ouvindo, que eu vou falar sobre mim, depois se vocês quiserem, você fala sobre vocês. Eu não faço uma análise, não estou fazendo uma análise da carreira do jogador. Para mim, o Arão é banco no Flamengo, ponto final. Ele pode ter comido a bola ontem, pode ter marcado o gol, e eu, como disse, ontem ele jogou bem. Para mim, ele é banco. Eu não quero jogar com 2 volantes, eu não quero. Se for para jogar com 2 volantes, eu quero 2 volantes que marquem melhor do que o Arão, ponto final. O Arão, para mim, é banco. Ele não tem uma atitude vencedora necessária para o Flamengo. Eu quero um jogador pegando, concordo, mas ontem eu acho que ele jogou bem. E acho que ele jogou bem contra o Peñarol também, e digo mais, eu acho que ele está melhorando. Tomara, o Barbieri fez isso, o Barbieri recuperou o Arão, depois descartou, o Dorival, ele sempre dá aquela melhorada e sumida, vamos ver, talvez ele esteja numa fase boa. Enfim, eu acho que ontem, por exemplo, me incomodou muito mais a falta de participação do De Arrascaeta e do Everton Ribeiro do que as não voltadas do Arão, o joguem do Arão. Eu concordo com você, porque ficou muito mais evidente, né? Acabou deixando um pouco de lado essa questão do Arão. É tanto que durante a partida, se tu for pegar as últimas partidas, a gente sempre fala, pô, o Arão tem que sair para a entrada de alguém. Só que nesse jogo específico, a gente não falava nem o nome do Arão para poder sair. Era sempre, tira o Arrascaeta, tira o Everton Ribeiro, porque tava jogando muito mal. Aí é o que eu digo, é percepção de jogador para jogador. Ele poderia ter percebido isso e falar assim, cara, eu preciso voltar um pouquinho para poder ajudar nessa saída de bola que o Everton Ribeiro não tá conseguindo fazer e nem o Arrascaeta. É verdade. Agora, uma coisa a gente tem que falar, hein? Muito obrigado, São Paulo. O Romito Caio ontem arrebentou, né? Porra, o cara tá jogando muita bola. Para mim foi o melhor em campo. Melhor em campo melhor que o Cuejá. Eu assisti o jogo depois. Jogando muito. Cara, tranquilaço. Ele deu 2 ou 3 carrinhos, cara. World class, entendeu? Jogou muita bola. O Rodrigo Caio tá jogando muita bola, o moleque. E, ó, o braço a torcer, viu? Porque eu reclamei um pouco na contratação. Gostei, falei que era bom jogador, mas falei, pô, não gastaria toda essa grana, não. Tá valendo. Não, e ele tá numa crescente. Você vê que todo jogo ele vai aumentando o poder de crescimento dele. Impressionante. O que eu quero deixar claro é o seguinte, os nossos amigos que estão nos assistindo precisam fazer uma força para tentar entender o que a gente vai explicar. O resultado foi excelente. Ganhar do Corinthians na casa deles é bom. É muito bom. Tá? O jogo do Flamengo não foi bom. Não foi bom. Nós vencemos, mas o Flamengo não jogou bem. A gente tenta preparar na maior parte dos jogos o que a gente chama aqui de mesa tática, né? Então eu sentei aqui de manhã, peguei como o Corinthians joga, montei a estrutura, fiz a animação e tal. O Carille tentou dar uma novidade, criar uma novidade, jogar com 2 atacantes, o Bocelli e o Love, quebrou todo o meio-campo do Corinthians, o time do Corinthians. E aí a imprensa de São Paulo, a imprensa especializada boa de São Paulo, os poucos que ainda prestam, comentaram, falaram, cara, o time tá uma bagunça. O time do Corinthians não estava bem ontem. O Carille tentou uma coisa nova, certamente pouco treinada, e não deu certo. Facilitou muito o Flamengo ontem. Tá com sono aí, ô Nazário? Tá com sono, rapaz? Pô, a gente pode falar de uma coisa mais divertida, se você quiser, fazer umas palhaçadas. Malabarismo. O cara falou que dormiu pouco. Ele saiu antes, largou o programa. Como você falou ontem, ele foi tomar um remedinho, foi dormir. Dormiu pra caramba e agora falou que dormiu pouco. E o fila da mãe do Fabrício pega o cara aquela bochecha escondida. Tá coçando, Nazário! Eu sou um fila, minha mãe ia ficar brava comigo. Mas enfim, o time do Corinthians deu muito espaço pra gente ontem no meio campo. Esse espaço que a gente teve, tenho certeza que a gente não vai ter no Maracanã. Os caras vão jogar fechado no Maracanã, jogando pelo contra-ataque. Não vão abrir, não vai acontecer isso não. Eles tentaram fazer uma marcação alta ontem, mas eles não conseguiram, cara. Eles estavam conseguidos. Mas olha só, e aí quando eu falo que eu critico o Flamengo, eu quero que vocês entendam que eu não estou criticando o resultado. A gente, na mesa tática de ontem, a gente mostrou qual seria a melhor maneira de jogar contra o Corinthians, que é colocar 2 ou 3 jogadores entre as linhas e botar a bola lá. Colocar a bola entre as linhas de marcação. O Flamengo não consegue fazer isso, mesmo com o Corinthians bagunçado.
A quantidade de jogadas que aconteceram, que foram jogadas trabalhadas, foram pouquíssimas. E o gol não foi uma jogada trabalhada. Uma levantadinha na área, a falha tremenda de marcação do Corinthians, justamente porque as linhas estavam desorganizadas. O Arão com essa visão um contra-ataque do contra-ataque, né? O contra-ataque do contra-ataque, parou, uma bola levantada e gol do Flamengo. O resultado é excelente, a gente valoriza o resultado, comemoramos muito, mas não foi um grande jogo. Não foi um grande jogo. Ô Kika, é só para poder acabar de vez com esse assunto, que vou dar o nome dele aqui. Cadê? O Alexandre Nunes. Qualquer dia desse você vai apanhar. Não, vou apanhar não. O Alexandre Nunes tá inconformado aqui, porque eu falei que o Arão fez um jogo mediano, falou que eu tô perseguindo ele. Eu falei, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho amigos em comuns do Arão. O Arão é da mesma igreja que eu frequento. Ele não fala com você há 2 anos por causa disso. Então, assim, cara, perseguir o cara, eu não tô perseguindo. Agora, eu tenho que fazer uma análise do jogo dele. Se você discorda de mim, você tem todo o jeito de discordar. Agora, no meu ponto de vista, eu acho que ele poderia ter rendido muito mais do que ele rendeu. É só isso. Por isso que eu falei que foi mediano. E olha que eu dei uma nota pra ele de 7,5. 7,5 foi a nota que eu dei pra ele do jogo. Então, acho que perseguir o cara, eu não tô perseguindo, né? Mas toca a bola aí, Kiko. Não, a gente precisa deixar claro que eu particularmente critico, não tenho crítica pessoal nenhuma contra nenhum jogador do Flamengo. Eu tenho contra atitudes profissionais de jogadores do Flamengo que às vezes acontecem. E aconteceu com frequência do Arão ser muito criticado por mim, né? Eu reafirmo, um dos nossos colegas aqui, vou tentar achar o nome dele aqui, César Roberto, dizendo que eu estou sendo muito crítico. Eu vou explicar por que eu estou sendo muito crítico, se é que vale a pena. O Flamengo tem um potencial muito maior do que aquilo que está jogando hoje. É simples assim. É simples assim. Não quero dizer que deu sorte contra o Corinthians bagunçado, porque eu não acho que foi sorte. Acho que o Flamengo jogou melhor e merecia ter vencido, ponto final. Agora, o Corinthians, do jeito que foi ontem, não é sequer o Corinthians que a gente deveria ter pego. O Corinthians é mais organizado do que aquilo. Foi uma noite ruim do Corinthians. E o Flamengo tem potencial para dar uma atropelada. Tá bocejando também aí, Antônio? Não, desculpa. É que eu li um comentário aqui que eu não aguentei. Cadê? Não, sobe não. Luciano Rubian. Pelo menos na igreja o Arão está no banco. Pelo amor de Deus, cara. Boa. Sim, caras são valeu o dia. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço grande que ele pediu aqui. Anacleto Reis, lá de Manaus, está assistindo a gente. Anacleto, um beijo para a rapaziada aí de Manaus. Então, o lance do gol, por exemplo, o mesmo rapaz aí que criticou, não foi uma jogada trabalhada. O Diego conduz a bola, entrega para o Bruno Henrique. O Fagner dá muito espaço para o cruzamento, muito espaço, dá aquela vira-bundinha para o Bruno Henrique, e a defesa em linha do Corinthians não esperava, faltou alguém acompanhar o Arão, foi uma falha. A defesa não foi uma jogada trabalhada. A jogada trabalhada foi aquele cruzamento que o Bruno Henrique perdeu o gol debaixo da pequena área, conseguiu, debaixo da trave na pequena área, conseguiu jogar a bola para cima. Aquela foi uma jogada trabalhada, uma ultrapassagem, o Everton Ribeiro, aquilo sim foi uma jogada trabalhada. O Flamengo precisa ter mais jogadas trabalhadas, tá? A vitória foi boa, o time está melhorando, e eu sempre disse aqui e vou continuar repetindo, o Abel vai acertar a defesa do Flamengo. O Flamengo vai ser um time difícil de perder. Agora, vai sofrer para ganhar, vai ganhar de 1-0 jogando pouco. O Flamengo tem potencial para jogar mais, o Flamengo tem potencial para ser um time bem à frente da competição nacional. E hoje ainda não é. Silêncio. Ninguém quer comentar? Acabou. Na verdade, olha só, alguns lances do segundo tempo, por exemplo, o Bruno Henrique ontem, ele perdeu, acho que, se não me engano, uns 2 ou 3 gols. O Everton Ribeiro deu 2 passes, acho que foi o Everton, eu não lembro bem, mas ele teve umas 2 ou 3 oportunidades. Uma ele chutou, quase bate no travessão, que ele estava pertinho, uma bola que foi centrada para ele estava quase na pequena área. O Everton Ribeiro deu uma bola na diagonal
ele chutou prensado com o zagueiro, ela passou na frente do Cássio, e a outra, o Cássio saiu, tirou com o pé, ele disputando bola. No segundo tempo, o Flamengo até criou algumas outras oportunidades. Não estava jogando bem. Deu uma melhorada até em função da entrada do Diego. E o Diego, assim, o Diego é um cara que o banco faz bem para ele, né? E o Diego tem que jogar mais para frente. O Diego não tem que jogar ali atrás. O Diego mais na frente e num tempo, ele é um outro jogador. Ele tem mais fôlego, ele corre atrás, ele dá carrinho e ele rende mais para o time. E isso acaba refletindo numa melhor situação para o Flamengo. É claro que o Flamengo ontem estava muito aquém do que a gente gostaria de ver. O primeiro tempo foi ridículo, horroroso. Um futebol feio, né? Foi feio demais. Foi um time que a gente estava até difícil de comentar no intervalo, né? A gente estava procurando alguma coisa que, estava uma merda. A gente viu o Flamengo com um pouco mais de posse de bola, mas que não tinha efetividade. A gente não teve lances de gol que a gente pôde. Eu estava anotando aqui, no segundo tempo, parece que o Bruno Henrique, ele recebeu uma bola no primeiro tempo, ele recebeu uma bola aos 23 minutos, que foi o Diego Alves que lançou para ele. E a gente não explorou isso. O meio-campo ontem não estava conseguindo fazer o seu papel, e aí o primeiro tempo foi horroroso, mas no segundo tempo, até que começou a se criar algumas oportunidades. Mas ainda estava muito aquém do Flamengo, que com essas peças pode render muito mais. Vou repetir, eu não gosto do Flamengo com vantagem, mas a próxima fase está na mão do Flamengo. Basta jogar com o resultado embaixo do braço, com sabedoria, não recuar. Porque o Corinthians vai jogar fechadinho, naquelas bolinhas perdidas, no contra-ataque, e se nada acontecer no primeiro, eles vão partir por tudo ou nada, porque perdido por um, perdido por mil, né? Verdade. Uma coisa importante para a gente comentar é o seguinte, precisamos criticar o Gabigol, né? Precisa o quê? Criticar o Gabigol. Agora eu vou encher o saco de todo mundo, que quando eu falava que ele estava perdendo muito gol no começo do campeonato, vocês diziam que eu era corneteiro, que eu era chato demais. Aí, ó, Gabigol tá perdendo gol pra diabo. Agora falando sério, o Gabigol ontem, eu até acho que ontem ele não jogou bem, mas não porque ele perdeu o gol, porque ele recebeu pouca bola para finalizar. Exatamente. Ele perdeu muito gol contra o Peñarol. Contra o Peñarol foi uma vergonha. Uma vergonha. E aí, hein? Mas olha só. Aí a gente... desculpa, Jamal, vai lá. Não, vai. Então tá bom. Antes de vocês começarem a brigar, quem vai falar é o seguinte. Já comentem o seguinte. O Uribe tá fazendo as malas pro Santos. Não se sabe ainda, né? Porque o Uribe... Onde tem fumaça tem fogo. Não, tudo bem, mas o Abel deu uma declaração dizendo o seguinte, eu não amarro ninguém, mas eu gostaria de contar com ele. A gente não sabe... Embora ele tá abrindo porta pro Lincoln, e o Lincoln tá conquistando o coração dele, né? Então mas até aí, né, o coração do Abel, você sabe como é que é, né? Mas ele tá demonstrando que tá sendo conquistado pelo Lincoln, ele tá gostando da atuação do Lincoln. E o Lincoln, vou te falar que ele tem muito mais ainda, claro, né? Garoto novo, tá começando agora, tem muito mais a crescer. E, não sei, de repente o Uribe vai embora, mas ele já deixou bem claro que ele gostaria de contar. Mas se o cara quiser, e aí vai depender do papo do Santos, né? De repente o Santos chega, conversa com ele, e ele tem que analisar o horizonte dele hoje no Flamengo. Agora, em relação ao Gabigol, se alguém do meio-campo jogar mal, você vai falar, porra, o cara não jogou bem, coisa e tal, não conseguiu fazer ali a função, não conseguiu ligar, pá. Agora, se o atacante não jogar bem, aparece muito mais, evidencia muito mais ele ali não jogando bem, porque ele vai perder muito gol e tal. Aí ele começa a falar, porra, meu irmão, o cara... Hoje mesmo eu fui almoçar, o cara virou, porra, aquele tal de Gabigol é muito ruim, né? Eu falei, pô, cara, pelo amor de Deus, tu vai falar que o cara é muito ruim? Ele perdeu muito gol. Ok, ele perdeu muito gol. Mas daí você falar que o cara é muito ruim, você tá de sacanagem. Então, evidencia muito mais. É igual o goleiro. O cara pode fazer 89 minutos, muito bom. No último minuto, o cara chuta, pega na mão do cara, passa embaixo da perna, gol, pronto. Aí ele vai falar que o cara é frangueiro, que não sei o quê, e bababá. Mas... é aquele detalhe, ele é um cara que perdeu muito gol. Contra o Peñarol,
especificamente no jogo de ontem, acho que nem ele, não foi nem o caso de perder muito gol, ele tentou se movimentar, o jogo, o time, de uma maneira geral, não jogou bem, mas ele não conseguiu se destacar, mas é aquele detalhe, né, cara? O cara não consegue todos os dias estar 100%. Tem um dia que o cara não tá bem, não acerta. O Bruno Henrique ontem, por exemplo, estava parecendo o representante da escolinha do Simon Ledo. O cara não conseguia dominar uma bola. Olha só, vou falar isso de novo. Eu vou ser chato de novo. Eu avisei, eu já tinha comentado aqui, o Bruno Henrique tem uma dificuldade imensa de matar a bola. Quando ele tava lá arrebentando, marcando 550 gols, tal, não sei o quê, eu falei isso aí, nego me encheu o saco. Porra, você é corneteiro, Ontem, pelo amor de Deus, né, cara? O cara tem uma dificuldade imensa de dominar a bola. É ou não é, Antunício? Muita demais, perna cara. Ali, né, cara? Muita demais. perna. Ele parece que tem 50 pernas e não consegue dominar uma bola, cara. Pelo amor de Deus, tá difícil. Ele tá passando pelo momento, assim, que até me surpreendeu. Eu falei assim, pô, esse mesmo é o Bruno Henrique, não consegue dominar uma bola decentemente. Fiquei até confuso. Falei, cara, não é possível isso. E o cara metendo gol pra caramba. Eu falei, que isso, cara? O cara consegue ser caneludo e meter o gol. O Flamengo tem essa coisa, né? Os caras que são caneludo metem gol pra caramba pra gente, né? Impressionante. Ô, Kika, deixa eu só ler um comentário aqui rapidinho, senão a gente vai acabar perdendo. O Nilo Silva mandou aqui. Aí, Antunes, manda um abraço pros flamenguistas. Daniel e Danilo que estão ligados. Um abraço aí. Pedido do Nilo Silva pro Daniel e Danilo. Um salve e um abraço para eles aí, especial. Agora, cara, com relação ao Gabigol, eu vejo no Gabigol uma como é que eu posso dizer? Ele tá muito ansioso, cara, para poder fazer um gol. Parece que ele não fez o primeiro gol ainda. Sabe aquele jogador que não fez o primeiro gol ainda, tá ansioso para poder fazer logo o primeiro? Ele tá assim. Ele tá muito nervoso na frente ali, ele quer chutar de qualquer jeito, quer chutar de qualquer maneira. Tu vê naquele jogo contra o Penharol, que ele deu um biquinho na bola, cara, sem necessidade algum. O goleiro tinha dado o canto todo esquerdo, era só bater de chapa, ele tentou dar de bico, a bola foi reto, acabou batendo na trave e saindo. Então, assim, ele tá muito nervoso ali, cara. Não parece aquele mesmo Gabigol que é frio, sabe? Tem qualidade no chute, no passe, enfim. Eu acho que, óbvio, o jogador vive de momento. Eu acho que o momento do Gabigol tá muito mal. Eu acho que ele precisa de repente, um chacoalhão ali do Abel para ver se ele volta pro eixo, né? Porque ficar com ele em campo, perdendo os gols que eles tá perdendo, não dá. Fica muito complicado. E com relação ao Uribe, eu acho que vai ser uma perda pro elenco do Flamengo. Ele não é titular, óbvio, mas a gente precisa contar com pelo menos um centroavante experiente no banco também. Se ele sair, a gente vai ficar com o Lincoln e o Vitor Gabriel. Isso me preocupa. Para um jogo de Libertadores, o Gabigol se machucou, terceiro cartão amarelo, seja lá o que for, o Gabigol não poder jogar, aí vai ter que improvisar aquilo tudo de novo, botar o Bruno Henrique como centroavante, a gente não vai ter aquele homem de referência. Entendeu? Não, tudo bem, pode o Lincoln, mas jogo de Libertadores, né? O Lincoln não é Vinícius Júnior. O problema é que se ele ficar, se a leitura dele for, porra, tô perdendo espaço, ele vai meter o pé, né? Não, isso tá claro. Isso tá claro. Qualquer jogador é assim. Agora, ele tá machucado ainda, tá no processo de recuperação final para poder voltar a treinar com o elenco. Então, assim, o espaço, na verdade, está sendo dado para o Lincoln por causa da lesão do Uribe, né? Senão o Uribe estaria aí jogando. Eu tô de acordo. Eu acho que o Uribe é muito mais jogador do que aquilo que ele jogou no Flamengo. Eu acho que ele joga mais do que aquilo que ele jogou no Flamengo. Então, eu também acho perigoso termos apenas o Lincoln para ser reserva direto na posição para um jogo mais pesado. Concordo com você. Também concordo com você, o Nilo Silva. Um abraço aqui geral para a galera. Laís Cristina, o Arão faz a função de Gabigol. César Roberto, Marcos Vinícius, Cristiano Oliveira, Fabrício Coutinho, Nicanor Simões, Luciano Rubim, lá de Vitória. Abraço para a galera de Vitória.
Ayrton Guilherme, Edson Alves, Laís Cristina novamente, Diego Batista, Carlos Oséias, Felipe Santos, Alceudo Oiti, Felipe Barcelos, a galera chegando aqui pedindo salve e por aí vai. Salve para todo mundo que está participando aqui com a gente no Coluna do Fla, nessa resenha pós-jogo. Vamos falar agora do próximo jogo, né? Flamengo e Atlético Mineiro lá no Independência. Jogo difícil, os times próximos na tabela, né? Um com 9, outro com 7. Não dá para pensar no empate, né? Que se empatar, os times lá da frente começam a disparar. Tá certo, Nazário? Com certeza. É o tipo do jogo que o Flamengo... É mais uma decisão, né? O Flamengo, para pensar num campeonato brasileiro, né? A gente tem aí Libertadores, tem Copa do Brasil, mas não pode esquecer do brasileiro. E para não esquecer do brasileiro, não pode ficar dando esse mole de deixar a galera descansar. Não vejo o Atlético Mineiro como uma ameaça, até porque ele deu uma caída também, não se classificou, né, na Libertadores, deu uma caída aí até estranha no brasileiro. É um time que não tem uma regularidade. Só perdeu pro Palmeiras, pô. Vinha bem, tá com 4 jogos, 3 vitórias, tá melhor que o Flamengo. Mas ele nos 3 jogos, nas 3 vitórias dele, não foram vitórias assim que você... o time tá jogando pra burro. A vitóriazinha, né, aquela meio feijão com arroz, foi indo, aí ganhou do Palmeiras, né, que pode ser um... Palmeiras também não é... Eu particularmente acho que o Flamengo tem mais time que o Palmeiras. A gente vai ver isso, claro, dentro das 4 linhas, né? Porque futebol a gente resolve lá dentro. Mas o Flamengo, com certeza, tem que pensar numa vitória e seguir em frente. Eu estou apostando em 2-0. Pelo seguinte, o Palmeiras, Santos e São Paulo tem 10 pontos. O Atlético Mineiro e o Botafogo tem 9. O Flamengo e o Atlético Paranaense tem 7. Ou seja, se o Flamengo não vence, se o Flamengo empata, vai a 8 pontos, e qualquer um desses times, Palmeiras, Santos e São Paulo, vencem, a gente começa a abrir uma diferença grande, vai para 5 pontos. Esse que é o problema nesse momento, né? Isso se o Flamengo empata. Se o Flamengo perde, aí desanda, vai a 6 pontos, começa a ficar complicado. Mas o Atlético Paranaense é golfinho, é igual o Botafogo. Tudo bem, mas o Atlético Paranaense é o problema, graça, né? Daqui a pouco cai. O problema é o Palmeiras, o Santos e o São Paulo. Sim, Esses sim são problemas. Estão com 10 pontos. Enfim, eu acho que o Flamengo não pode bobear. E também não tem razão para poupar, né? Vai poupar por quê? Não tem jogo no meio da semana que vem? Não tem, né? Semana chega. Só dia 4 de junho. Pois é. Então não tem que poupar ninguém, tem que jogar todo mundo. Lembrando que o Diego não contaremos com o Diego, porque o Diego está suspenso com o cartão amarelo. Então teremos um mistão. Porque o Diego é reserva e vai ter que entrar alguém, o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta no lugar dele. Então, calma. Cara, não entendi. Explica de novo aí. Por que mistão? Porque vai ser um mistão, porque a tendência é que o Abel coloque o time em reserva de novo para poder jogar. Tendência, não quer dizer que seja isso, tá? É a opinião, pelo andar da carruagem. Agora, como o Diego não vai poder jogar, então é muito mais fácil ele mesclar o time, fazer um mistão do time titular com o time reserva, poupar alguns jogadores apenas, entendeu? Eu acho que não, viu? Pela coletiva, eu acho que ele vai com o time todo, cara. Tomara, cara. Tomara. Eu torço pra isso. Eu quero força máxima mesmo. Não quero mistão, não. Porque o Atlético Mineiro tá acima da gente. É aquele famoso jogo de 6 pontos. A gente vai jogar na casa dos adversários. É sempre bom tirar pontos deles, principalmente na casa do adversário. O Flamengo tem time para isso e tem que ir com força máxima. A gente não vai ter Libertadores na quarta-feira. A gente vai ter Brasileirão. Brasileirão contra outro time. Aí, meu amigo, dentro de casa... Quer dizer, não sei nem se vai ser dentro de casa. O próximo jogo depois do Atlético Mineiro vai ser dentro de casa, né? O próximo jogo do Flamengo é no domingo, dia 26, contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Então vai ser semana cheia, pô. Porra, vai poupar o quê?
poupar nada. Tem que poupar nada. Tem que ir com força máxima e com tudo para cima do Atlético. Pensar em vitória. Nem pensar em empate, nem nada não. Pensar em vitória. A gente precisa ganhar 3 pontos para poder arrancar esses pontos dele, que é importantíssimo pro restante do campeonato. Também acho. Você tá com a gente, ou Nazário, você já tá cochilando já, não? Não, tô com vocês, estou aqui. Eu sou igual espírito. Você não me vê, mas eu tô pertinho de você. Deus me livre, rapaz. Imagina, você dá... Sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei agora? Lembra da turma do Didi, daquele filme? Eles numa casa mal assombrada? Aí o Didi falando, Simão, fantasma bundão. Nazário. Olha aqui, ó, o Fly Intransigente está dizendo o seguinte: nosso time reserva não é uma Piovani, mas ainda assim é melhor que muito time da Série A. Concordo, a gente até fiz uma enquete no meu Twitter perguntando: o time reserva do Flamengo é melhor que o time vice-campeão do campeonato de 2016 e 2017? E a galera acha que sim, eu também acho que sim. O time reserva do Flamengo hoje é melhor do que aquele time do Zé Ricardo, que foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, perdeu na última rodada, né? Do que aquele time que foi brigando com o Palmeiras até a última rodada. Né? Brigando com o Palmeiras até a última rodada. Esse time é melhor. Enfim, o Luciano Nelson pedindo aí informação sobre contratação. Eu gosto muito do Gemerson, diga-se de passagem, eu acho um grande zagueiro, acho um zagueiraço. Seria muito bom. Lorimari, Nicanor, Marcos Vinícius, Luciano Nelson, Francisco Barros, a galera aqui perguntando, Rafinha não vem mais. O Luciano está dizendo que tem uma fonte segura que o Rafinha não vem mais. Qual é a fonte segura, Luciano? Conta aqui pra gente, que ninguém sabe isso ainda. É aquela fonte do Olha. Fonte da saudade. Que bota assim, a fonte, eu mesmo, né? Fonte eu mesmo, né? Eu sou a fonte. Fonte da saudade. Tô curioso. Mas agora, falando sério aqui, eu tô preocupado, viu? Tô preocupado. Eu li na Gazeta dello Sport que a Internacional de Milão vai fazer proposta. E o Benfica também. O Benfica não li lugar nenhum, só ouvi aí na internet, parece ser boato. Agora eu li que a Internacional tem interesse. E aí muda de figura, né? Muda de figura. Mas é aquilo, né? Decisão do jogador. Porque... tudo pode acontecer, né? Exatamente. Diego Alves aconteceu a mesma coisa, ele deu uma entrevista agora recentemente falando, eu rejeitei uma proposta muito boa de um time também da Europa, tal, não sei o quê, e ele decidiu vir. Então, assim, óbvio que negociação, você pode falar que, tô 90% fechado já com o jogador. Os 10% faltando é muita coisa, pode acontecer qualquer coisa nesses 10%. Pode acontecer? Pode, mas... Nesses dois casos, o Rafinha e o Felipe Luiz, vai depender muito da vontade deles. Proposta os caras vão ter. Isso é fato. Não tem jeito. O Nicanor está dizendo que pelo comportamento do jogador, ele acha que não vem. Eu também. Eu acho que deu uma esfriada muito grande. Estava nos dois. Muito mais. Mas aí, cara, eu vou ser reclamão, porque eu escrevi no Twitter que é o seguinte: se é uma coisa importante, que você está planejando alguma coisa, você tem um plano A, você precisa ter um plano B, poçada, porque se o plano A não tiver assinado, a gente está desde o ano passado, desde dezembro, o Rafinha vem em junho, nós fomos lá, passamos aí o primeiro semestre aos trancos e barrancos aí com Rodinei e Pará, não, Rafinha vai chegar, e eu era tão chato que eu falava o seguinte, vai chegar, tem que se adaptar, tem férias, não vai chegar jogando, tal, vai ficar com Pará e Rodinei até setembro. Talvez nem isso aconteça. Tomara. Rafinha, pelo amor de Deus, vem. Agora, de fato, a última entrevista do Rafinha ficou meio perigosa, né? Dinheiro, né, filho? Dinheiro é um negócio sério, né? Às vezes o cara fala uma coisa, você escuta outra de outro time, e aí o cara, vamos parar, calma aí. O Rafinha não deve estar com problema de dinheiro, ele já deve estar com boi na sombra, né? Mas é o último contrato dele, né, cara? É o último grande contrato dele. Né? Exatamente, mas aí é aquele detalhe, vamos pensar no seguinte, tô bem, tô com grana, coisa e tal, não tem uma fissura muito grande para voltar pro Brasil ainda. Aí eu tenho um time que me oferece 500, o outro tá aqui na Europa, me oferece 600, mais uma vantagem, coisa e tal. Meu irmão, tô aqui mesmo, coisa e tal.
vou ficar, ganho mais uma prata, assino mais umas 2 temporadas pelo menos, tudo certo, e aí daqui mais uns 2 anos a gente vê o que faz. Mas não tá ruim. E ele lá atrás falou, né? Se eu for para o Brasil, minha parada é com o Flamengo, no primeiro momento. A única vantagem, grande vantagem que eu vejo que o Flamengo tem nessa disputa com times europeus é que as filhas do Rafinha moram em Curitiba e ele quer ter mais contato com as filhas. Então, seria um adianto estar no Rio de Janeiro, não dá para comparar, né? Lá em Munique ou qualquer outra cidade e Rio, Curitiba, que é 15 minutos lá, pum, chegou, né? Complicado. Espero que venha, porque não dá para ficar sem lateral esquerdo. Então tá bom, placar do jogo de sábado, Antunes, e o seu boa noite? Placar até difícil, mas jogo lá dentro, jogo pegado, acho que vai ser um jogo bem difícil para o Flamengo, mas o Flamengo vai conseguir meter aquele golzinho, que nem o Vinícius Júnior, não, Everton Ribeiro fez aquele gol lá dentro. Acho que vai ser, não quero que seja esse estilo de jogo não, tá? Mas vai ser um jogo assim, 1-0 Mengão, tá de bom tamanho, 3 pontos é o que vale. Galera, Oi? Não, segura aí, você já faz isso no final de novo. Segura aí que eu vou passar a bola para você. Nazário, placar do jogo e sua boa noite. 2-0, 2 gols de Gabigol para calar a sua boca e calar a boca do montão de secador aí. O cara vai meter 2-0, Flamengo passando por cima do franguinho. Você tá esclerosado, Nazário? Como calar minha boca? Você é um corneteiro de marca maior. Depois do Simon, você é o maior corneteiro que tem aqui. Mas ele vai calar sua boca domingo. Ô, seu passapano, quem é que reclamou lá pelos bofe depois do jogo contra o Peñarol? Fui eu? Não, Você vai ficar... Vamos fazer uma aposta? Não, aposta, mas nesse canal não tem mais aposta, não. Só eu e você a gente cumpre palavra. O Simon não. O Simon, inclusive, ele apostou um negocinho aí no programa lá do Penido, né? Que a galera não sabe ainda. Mas nós vamos revelar, né? Qual é a aposta aí? Vamos ver. O quê? Do Simon? Não. A minha foi a sua aqui. Ah, tá. Não, aí a gente pode botar alguma coisa aí. A minha aposta é o seguinte: 2 do Gabigol. Eu acho que vai ser 1 do Gabigol. Eu vou no bolão, botei 1 do Gabigol. Ah, é? Então eu vou fazer o seguinte. Eu acho o seguinte: o Gabigol tá perdendo muito gol, mas é um puta centroavante. Vocês estão loucos, né? Então eu vou fazer um negócio com você. Se ele não meter 2 no sábado, 2, eu pago uma tarefa para você. Aí você escolhe, eu pago lá. Fechado. Antes do nosso boa noite aqui... Posso dar boa noite? Não acabei ainda? Posso? Que cara chato, por favor. Muito obrigado pela sua participação. Você é meu mestre, eu sou seu fã. Muito obrigado, produção. Alô, Anderson, meu querido, Jamalzinho. Rapaziada, muito obrigado por tudo. Tamo junto e misturado. Flamengo até morrer. Boa noite. Obrigado. Mandar uma boa noite aqui pra galera. Luciano, Nelson, Carlos Henrique, Fly Intransigente, Felipe Barcelos, Diogo Batista, Nilo Silva, Carlos Medeiro, Cristiano Oliveira, Gabriel Barros, Raul Alves, Carlos Henrique, Ocilei Teodoro, Luciano Nelson, Davi Leonardo, César Roberto, Nicanor Simões. Muito obrigado pela participação. Boa noite para vocês. E antes da gente encerrar, mais uma vez, recado aí do Rodrigo Antunes. Boa noite a todos. Galera, só lembrando para vocês, vou pedir para a produção colocar na tela aí, tá? Para poder ajudar o Paulo Ramos Bezerra, doação. Quem puder, quem estiver aqui no Rio de Janeiro, quem estiver visitando o Rio de Janeiro, vai lá no centro da cidade, na rua do Riachuelo, número 43, terceiro andar. Paciente Paulo Ramos Bezerra, doa sangue, vai ser muito importante. No Hospital do Carmo, tá? No Hospital do Carmo, no centro do Rio de Janeiro. Quem quiser, tira uma foto aí da tela, a produção colocou na tela, tira uma foto da tela e se puder ajudar, vai ser muito, a gente precisa de 30 doadores, 30 não, né, Nazário? Menos 2 que eu e você, a gente tá lá junto, precisa de 28 doadores, vai ser muito importante, se você puder ajudar, galera, ajuda, que essa causa, aproveitar, mandar um beijo aqui pra Renata, que foi que me mandou a mensagem, e a Duane também, que a filha dela também está aqui nos assistindo. Mandar um beijo para ela especial. Dizer que tudo vai dar certo. Vamos estar aqui junto com a nação, com um pensamento positivo, orando pela vida do Paulo, pela vida do seu tio, Renata, que vai dar tudo certo. Tamo junto, galera.
Um grande beijo, boa noite a todos. Tamo junto.